Muito bem, pessoal. Então, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Então, em nome da UBS, da Dom Cabral, das boas-vindas a todos vocês. Para a gente é um prazer estar sempre próximo aí de vocês. Quero agradecer a disponibilidade na agenda de vocês de nos ouvirem, né? Para a gente poder contar um pouco da nossa nova forma de atuação. A gente já vem atuando de maneira diferente, mas a gente vai deixar um pouco mais claro qual vai ser a nossa nova forma de atuação. Então, obrigado por abrir espaço na agenda de vocês. Quero agradecer também a Dalila, da Fundação Dom Cabral, que é a nossa gerente, que nos apoia aí na jornada. Então, aqui na Fundação nos dá todo o suporte. O Sorbara, que é da área de portfólio e vai falar um pouco de metodologia para a Exo, que tem de novidade no método. E a Adriane, que vem falar de um grande programa, de uma grande forma de atuar da Fundação, que é o Tracker. Então, obrigado, Dri, ter aceito o convite. Quero agradecer. E agradeço antecipadamente também nosso parceiro Barrela, que mais para o final do nosso encontro vai dar um depoimento. Ele que está há muitos anos com a gente, contar um pouco como está sendo a experiência dele, enquanto fundador, enquanto presidente, e da Tutplast com essa nossa nova forma de atuar e com os novos escopos que nós estamos criando aí. Acho que de preâmbulo era isso, de formalidade, né? Desde que começou a pandemia, a gente rapidamente, falo nós, a Fundação, nos posicionamos no sentido de gerar soluções de curto prazo. Então, foi de fato criada a questão dos comitês de crise. Nós criamos uma programação, uma curadoria para todos vocês, para apoiá-los nesse momento. E minha avaliação que foi que a gente fomos bem, né? Uns melhores do que os outros, e aí tem uma questão de mercado, mas eu acho que fomos muito bem. Mas alguns de vocês têm nos questionado, né? Como é que vai ficar o PAEX? Como é que vai ficar a entrega? Como que vai ser quando tudo voltar ao normal? Quando é que vai ter atendimento presencial? Então, tem muitas dúvidas ainda de vocês. Alguns têm perguntado, outros têm elogiado, falando que está adorando essa nossa nova forma de atuar, que é uma forma mais flexível, mais ágil, mais objetiva, onde a gente tem encontros mais curtos e com menor espaço de tempo. Alguns apresentando alguma resistência, mas é a minoria, no sentido de, olha, eu prefiro o presencial, mas a gente, de fato, tem percebido que a grande maioria tem gostado dessa nossa nova forma de atuar. O que mais que eu posso falar aqui? Bom, o que eu posso dizer, a gente falou, né, da questão da crise, na crise a transformação, e nós, OBS e Fundação, também estamos passando por essas 3 etapas. E o que eu posso dizer para vocês, eu que atuo desde 2004 como consultor, como de famílias empresárias, eu estou convencido que nesse momento, a partir de agora, a gente tem um portfólio potente dos sonhos. Então, eu vou agora apresentar um pouco, em linhas gerais, a nossa forma de atuar, e ao final eu vou apresentar um pouco esse portfólio, para que fique mais claro depois que todo mundo falar. Mas eu estou convencido de que quando lá na frente comecei a ajudar famílias empresárias, eu sonhava em ter um apoio para a região norte dos sonhos, eu acredito que agora a gente consiga ter com esse posicionamento híbrido. Então, antecipando um pouco a resposta, nós entendemos que a nossa atuação vai ser híbrida, às vezes mais presencial, às vezes mais digital, mas aproveitando o melhor dos 2 mundos. Então, acho que como princípio, a gente deve caminhar para essa direção. Confesso para vocês que eu sempre fiz o maior esforço para que a gente atraísse os melhores talentos para a nossa região, sabendo das dificuldades logísticas, mas acho que a gente sempre fez um bom trabalho de atrair e reter os talentos que estão dentro das empresas. Mas, de fato, confesso também que nem sempre a gente consegue entregar tudo o que a gente pode pela barreira logística. E eu acho que essa desculpa, ou essa barreira, a gente derruba agora. Então, acho que dá para a gente, sim, trazer um especialista para uma dor específica, de um cliente específico, coisas que na nossa região, pela logística, a logística acho que vai ficar mais complicada, dificultava. Então, acho que a gente vai derrubando isso. Então, isso aqui é mais um aquecimento. Eu vou compartilhar com vocês
o início de uma apresentação aqui que a Camila preparou para mim. Deixa eu pegar aqui. Vocês enxergam minha tela, imagino eu aí, né? Isso, agora está explodido, tá bom. Tá. Então, qual que é a minha reflexão que eu tenho feito no decorrer, né, junto com a Fundação? A gente entende que as grandes jornadas e as grandes necessidades de vocês ou estão ligadas a crescimento, e eu acho que isso é muito forte no PAEX, né? Então, necessidade de crescimento, de profissionalização, crescimento, essa é uma das partes desse quadrante. A outra é a questão da recuperação, e aí a gente criou o comitê de turnaround, então, quando algo não vai bem, a gente fez isso diversas vezes, mas de maneira adaptada no PAEX, ajudando empresas que estavam com alguma dificuldade a se recuperar. Ou a transformação, e isso vai ficar muito claro agora, né? Então acho que a gente entende esse que é uma outra jornada, e a outra é a longevidade, né? E aí está ligado à governança, à sucessão, performance, e tudo isso vai. Então, a gente entende que agora a gente vai conseguir apoiá-los nessas jornadas. Pode ser que em um determinado momento é crescimento, em um determinado momento vai ser transformação, um determinado momento vai ser recuperação, o outro vai ser longevidade. O Barrela, que é nosso convidado a falar mais tarde, eu lembro de quase todos esses momentos aí, e a gente agora está estruturando algo para longevidade com a Tuti, e eu vou compartilhar isso com vocês, tomar a liberdade de compartilhar, não em detalhes, mas um macro, que eu acho que é algo interessante. Então, esse é um overview inicial que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte: quando vocês pensarem em jornada, ou quando vocês pensarem em problema, a gente vai ter uma maneira de montar esse Lego e apoiá-los, seja na jornada, seja na solução de um determinado problema. Então, é dessa maneira que eu gostaria de aquecer a nossa conversa. Eu vou pedir, então, como que eu estou imaginando organizar essa nossa uma horinha aqui? Eu vou convidar o Sorbar agora para falar um pouco do que vem de novo na metodologia PAEX e afins. Né? Então, ele vai dar um foco. A gente não vai falar da parte comercial, logística, a gente não vai entrar nisso. Isso quem vai tratar são os gerentes das unidades, que vai ter um a um com cada um de vocês e apresentar os novos escopos, os novos produtos, as novas modelagens, preço, logística, tudo isso. Isso vai ficar num particular, né, das gerentes com vocês. Então, mas aqui é mais vamos pôr assim, um sobrevoo do que vem de mudança na nossa estratégia de portfólio e o que vem de mudança na metodologia. Então, eu vou pedir aí para o Sorbara fazer essa apresentação agora para vocês, do que a gente percebe que a Fundação vem agora dar a resposta muito para a questão do curto prazo. A gente sempre foi muito questionado das nossas respostas para o curto prazo. A gente sempre fala, não, a gente entrega no médio, estrutura no médio, olha para o longo, e de fato fazemos isso com sucesso. Com o advento dessa crise, a gente foi obrigado a dar respostas de curto prazo. E me parece que esse legado, essa transformação fica. Então agora a gente vai ter um mix, um blended de um olho no peixe e outro no gato. Então a gente vai ter situações, metodologias, e agora a gente vai entregar isso para todos vocês, de curto, de médio e de longo prazo. Então, aquecendo um pouco o que você vai falar, Sorbara, te convido aí para compartilhar material. E pessoal, quem tiver dúvida, vamos deixar essas dúvidas mais da metade para o fim, ou vão colocando no chat, ou vão guardando, para que a gente tenha mais objetividade aqui e a gente ganhe tração na entrega. Show. Agradeço, Fábio, o seu convite. Obrigado a todos por estarem aqui em plena quarta-feira, 7h15 da noite, né? Se bem que aqui em BH está claro ainda, muito sol, como vocês estão vendo aí, o céu azul, não é? Eu acordei hoje com saudade da Fundação, meti um fundo, meti um uniforme, botei o crachá, porque essa história de pandemia e isolamento para mim já deu, viu? Eu tô afim de voltar a trabalhar com as pessoas, sala de reunião, cafezinho, eu tô afim disso, viu? Mas enfim, enquanto não é possível, a gente vai por aqui mesmo. Pessoal, da mesma forma que vocês tiveram que se reinventar, como o Fábio falou, a gente também passou por isso. Ninguém
passou em branco por essa pandemia e está passando em branco por ela. Então, o que eu vou mostrar para vocês, de coração aberto, não estava planejado para agora não, viu? Estava planejado para a gente desenvolver ao longo de 2020, quem sabe lançar algumas coisas em 2021, e há males que vêm para bem, né? Vocês vão ver que a gente mudou muita coisa, a fundação se reinventou, não só no PAEX, mas se vocês nos acompanharem aí pelo site, pelo LinkedIn, pelas mídias sociais, vocês vão ver que todos os nossos produtos foram reinventados, né? E eu vou contar para vocês um pedaço deles, uma parte desse produto, talvez a parte que mais afeta vocês no imediato, né? no curto prazo, mas tem muito mais por aí, tem muito mais de reinvenções além do que eu vou mostrar. Eu vou compartilhar minha tela só para guiar um pouco a nossa conversa, ok? Share screen. Vocês já veem minha tela, certo? Já, Sorbara, está dando para ver. Beleza, obrigado. Bom, vamos lá, vamos falar de PAEX e talvez o melhor subtítulo, né, que a gente tem para essa apresentação é porque um novo contexto precisa de um novo modelo. E é isso que vocês vão ver daqui para frente, né? Apenas considerem a minha restrição de horário, tá? Eu tenho muita coisa para apresentar aqui para vocês, mas além de mim, a gente tem que escutar a Adriane, que vai falar de um programa super bacana, tem o depoimento do Barrella, tem responder perguntas para vocês, então eu vou tentar ser meio rápido, tá bom? O que eu vou falar hoje? Vou gastar um slide para a gente falar sobre os impactos na gestão causados pelo novo contexto. Vocês já devem ter discutido isso ad exhaustum, e, portanto, eu serei rápido. E aí eu vou gastar, então, mais tempo falando das características desse PAEX renovado e dos componentes do PAEX. Tá? As coisas novas vão aparecer, então, nesses dois tópicos, né? Vocês devem ter vivido, né, mais do que escutado palestras sobre, vocês viveram na carne, né? Nós vivemos na carne na Fundação, vivemos isso, né? Um novo contexto onde a gente foi obrigado a se adaptar, a ser mais ágil, a priorizar, porque a gente não tinha mais recurso para fazer tudo que a gente queria, mas ao mesmo tempo a gente tinha que ter foco, a gente tinha que ter orientação a resultado, a gente tinha que entregar resultado rápido, não adiantava fazer projetos de longa duração, a gente tinha que pensar mesmo em transformação, não dava mais para pensar em melhorias incrementais, a gente tinha que mudar radicalmente os nossos produtos, nós tivemos que fazer isso. Tivemos que ter uma disciplina de execução gigantesca para, em muito pouco tempo, conseguir colocar tudo isso no ar. Engajamos a empresa inteira, a fundação inteira, né, está engajada em todas as mudanças que estão acontecendo, do mesmo jeito que vocês, nas empresas, estão engajando todos os colaboradores. Então, um contexto muito dinâmico, né, e que trouxe uma série de impactos, né? O impacto numa liderança compartilhada. Vocês devem ter vivido isso, né? No auge, ou enfim, não sei se é no auge da crise, mas no começo crítico da crise, né? Lá para fim de março, abril, alguma coisa assim, onde a gente teve que trabalhar, vocês tiveram que trabalhar também, os comitês de crise, né? Era tanto assunto, era tanta coisa para ser gerenciada, que vocês, líderes de empresas, foram praticamente obrigados a compartilhar a liderança. Quem não fazia isso teve que fazer, porque era tanta coisa para ser pensada e implementada em tão pouco tempo que sozinho ninguém ia conseguir, né? Os ciclos de gestão ficaram muito mais dinâmicos, ficaram muito mais intensos, né? O monitoramento do ambiente ficou muito mais dinâmico. A cada hora tinha uma regra nova, uma linha de crédito, um regulamento, uma lei municipal, estadual, nacional, enfim, vocês tiveram que ficar conectados, né,
de uma forma muito intensa com o que estava acontecendo fora, né? Os indicadores de vocês tinham que ter foco no resultado já. Não adianta, esse resultado, o ano que vem vai melhorar, o ano que vem não adianta. Nós precisamos disso hoje, esse resultado tem que dar resultado hoje, né? Foco na gestão do externo e também no interno, né? Então, para quem não ficava prestando muita atenção fora, porque não tinha ou achava que não tinha muito impacto, aprendeu que assim, o mundo é um sistema, está tudo conectado e a gente precisa olhar para fora, né? Aí, ação no agora para garantir o amanhã. Então, a gente falando aqui novamente de disciplina, de execução, pensando em sustentar o futuro, ou seja, a ação de curto prazo ela também tem que ser responsável para não destruir o amanhã. Vocês experimentaram o virtual como ferramenta de aumento de produtividade nos mais variados contextos, né? E tiveram que cuidar do presente para assegurar o futuro, né? Então, aqui a gente falou de legado. Na fundação, nós falamos muito de legado, né? Vocês falaram muito de legado. O que é que nós vamos fazer no presente para a gente deixar uma marca no nosso futuro e existir um futuro, né? Então, com esses impactos na gestão, foi que nós praticamente fomos jogados a pensar em um novo modelo de PAEX, né? E é isso que está por trás. Então, agora eu vou começar a falar de PAEX, vocês vão ver que esses elementos todos de impactos na gestão que vocês viveram na prática e no dia a dia, eles vão aparecer agora no PAEX, de uma forma que a gente consegue estruturar essas questões todas e endereçá-las para o benefício da empresa, tá? De uma forma muito breve, o que a gente tem aqui de características estruturais do PAEX que foram mantidas, né? Os componentes, quais são os componentes do PAEX, que vocês bem sabem, né? O PE, a AGM, monitorias, os PDDs, os encontros, intercâmbios, enfim, essas coisas foram mantidas, né? A ferramenta de gestão estratégica, que é o Stratos, que alguns de vocês usam, também foi mantida. A carga horária do programa como um todo foi mantida. Os atores foram mantidos, quer dizer, a gente continua tendo OT, continua tendo monitor e professor, tá? A mensalidade, eu esqueci de tirar isso aqui, porque é o Fábio que vai falar sobre isso com vocês, só vou falar de coisa bacana, né? Depois a gente tem aqui as coisas que foram incorporadas, tá? Então, lado direito, coisas que foram incorporadas. Algumas ferramentas dentro do PE, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que ele ficou mais cheio de coisas, tá? O que vai levar o Fábio, a equipe dele, os OTs e vocês a fazerem algumas escolhas sobre quais ferramentas vocês vão utilizar para fazer um bom plano empresarial, um projeto empresarial. Também foram incorporados novos conteúdos. Então, vocês já devem ter tido acesso a a um novo PDD que foi criado e novas monitorias que estão à disposição, né, de vocês. E também tem novidades, as novidades que são os encontros setoriais. Durante a crise, nós fizemos muitos encontros setoriais, a própria Fundação fez isso, promoveu esses encontros, e foi tão bacana, deu tão certo, vocês mesmos nos deram feedbacks tão positivos, que agora esses encontros setoriais são parte do PAEX, tá? Então, além dos encontros regionais que vocês têm, que o Fábio organiza aí com vocês, também a Fundação Dom Cabral, de forma centralizada, vai promover encontros setoriais para que vocês possam participar, né? Vou em frente aqui com as características desse PAEX renovado, né? Poderia sumarizar em 4 grandes características, né? O PAEX, ele é profundo, né? Ou agora ele está mais profundo ainda do que era antes, né? O PAEX, ele está ágil, né? O PAEX está orientado a resultado e ele está flexível. Então, nós vamos fazer
ali no profundo, né? Discussões que são coerentes com o modelo, com o contexto que a gente vive. Em termos de agilidade, nós vamos ter um processo dentro do PAEX de gestão, né? Uma sistemática de gestão que vai incentivar que as empresas de vocês façam ciclos mais rápidos, ciclos menores, e identifiquem rapidamente decisões a serem tomadas. Em termos de orientação a resultado, as sistemáticas de gestão também foram montadas para ter este efeito de gerar disciplina de execução nas organizações. E vocês vão ver que o PAEX ele é flexível no sentido de que nós estamos em um mundo pós-Covid em que digital e presencial, né, convivem, né? Então, a gente está aqui conversando como se a gente tivesse presente, né? A gente já meio que se acostumou com esse modelo. A gente viu que ele dá certo, né? A gente viu que há perdas, porém elas não são tão grandes. E a gente começou já a reconhecer que no modelo presencial também há perdas e que agora a gente consegue contornar. Então, a flexibilidade em termos de conteúdos e formas foi muito intensificada no PAEX. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas características, tentando dar para vocês, que entendo que a maior parte aqui do grupo já conhece de alguma forma o PAEX, né? Então, eu vou tentar evidenciar para vocês por que nós podemos falar que o PAEX está mais profundo. E eu vou falar aqui em termos conceituais e macro, tá? Porque cada uma das coisas que eu disser aqui, ela vai ser calibrada por vocês, pelo orientador técnico, pela equipe que está aí com vocês, do Fábio, né? Vai ser calibrada de acordo com o contexto de cada um, né? Então, eu vou falar aqui de uma série de ferramentas que vocês vão decidir, junto com o AT e com o Fábio, se vocês querem usar isso ou não, né? Se o benefício que essa ferramenta traz interessa a vocês. Então, por que o PAEX está mais profundo? Porque a gente vai lançar a mão, a partir de agora, de tarefas de campo, né? Eu sei que muitos de vocês vão falar, puxa, mas eu já faço isso todo dia, né? E eu vou dizer que eu já estive do lado de vocês bastante tempo e vou falar, eu também falava que fazia, mas fazia pouco, né? Não estou duvidando de vocês, não. Só estou dizendo que a rotina, às vezes, nos consome mais do que a gente gostaria e seria muito bom que, pelo menos uma vez ao ano, a gente tivesse um estímulo para ir a campo. O que é ir a campo? Ir a campo é ir conversar com o cliente, bater um papo com ele, conversar com o ex-cliente sobre as coisas que estão funcionando e não estão funcionando, por que ele saiu, o que ele encontrou de bacana no mercado quando ele trocou de fornecedor, né? Visitar a concorrência, fazer comprador camuflado, entrar no site dos caras, entender a grade de preços, entender o posicionamento deles. Enfim, aqui a gente vai ter uma série de tarefas que nós vamos estimular que vocês, nossos clientes, façam, né? Justamente para enriquecer o processo de planejamento estratégico, de construção do nosso plano empresarial. Com isso, a gente também vai conseguir utilizar uma ferramenta que vai ser do OT, né, mas vai ser muito poderosa, para o OT, junto com vocês, mapearem todos os desafios que vocês têm, né? Mesmo desafios que, eventualmente, o PAEX não consiga endereçar, mas são desafios que a Fundação quer estar junto com vocês para, de alguma forma, ajudar, né? Teremos também entrevistas em profundidade durante o PE, acho que isso não é tanta novidade. Teremos aqui uma ferramenta nova de proposta de valor e modelo de negócio, eu não sei se vocês já ouviram falar num tal de Business Model Canvas, né? É um nome bonito para dizer que é uma estrutura, né, em que a gente consegue organizar e visualizar o modelo de negócio, o modelo de funcionamento da nossa empresa. E a gente vai lançar a mão dessa, que é uma ferramenta bastante recente, bastante moderna,
para enriquecer o planejamento estratégico. Também vamos mudar alguns aspectos sutis, porém muito importantes, no próprio Balance Scorecard que vocês conhecem. Eu desconfio que todos os clientes que estão aqui hoje devem ter algo parecido com um mapa estratégico. O que nós vamos passar a estimular com vocês? Eu já adianto isso, né? É que a gente vai estimular que vocês façam discussões profundas acerca do propósito. Para que é que a empresa, que o negócio, a organização de vocês existe, né? E a partir dessa discussão, né, o mapa estratégico ele vai discutir como é que a gente agrega valor para o acionista, que é aquela perspectiva que está lá em cima, mas também como é que a gente gera um impacto social relevante, como é que a gente gera um impacto ambiental relevante também para a sociedade que nos circunda. A gente aprendeu nesse momento de pandemia, como eu disse antes, que está tudo conectado, né? E as empresas que se mostraram sensíveis, que se mostraram solidárias, elas ganharam uma reputação organizacional, né? Ganharam uma admiração muito grande. E é para este lugar que a gente precisa ir, né? Então, vocês serão estimulados. Se ainda não estão sendo, serão estimulados para este local. Em termos de agilidade, o que a gente vai ter de novo aqui? Um ciclo, que eu vou explicar um pouquinho daqui 1 ou 2 slides. Um ciclo que a gente vai ter diversos momentos. Então, a gente não vai mais falar de AGMs, 4 horas mensais. Vocês já devem estar vivendo algo diferente disso. Então, eu só vou contar como que aqui no PAEX a gente sedimentou isso. E nós teremos também um componente adicional muito bacana, que é o radar de impacto, né? O radar de impacto ele é um instrumento de gestão visual, né? Não é um instrumento de análise, não é uma ferramenta SWOT que você constrói uma vez por ano. É um instrumento de gestão visual das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que incidem sobre a empresa o tempo todo. Ah, mas isso é SWOT. É SWOT, só que é todo dia, só que é toda semana, é todo quadrimestre. Tá? E é a partir deste radar de impacto que nós faremos, ou que vocês farão, né, revisões estratégicas de uma forma mais frequente. Tá? Além disso, o que nós temos que evidencia a agilidade do PAEX? As monitorias. Né? As monitorias elas permanecem com a mesma carga horária, que são as 20 horas. Né? Entretanto, né, nós estamos orientando os monitores, né, a que eles conduzam monitorias em um período, com uma duração mais curta. Né? O mundo pós-Covid não admite mais que a gente demore 5 meses ou 4 meses para resolver um problema. Agora a gente tem que resolver em 4 dias. Se não for 4 dias, ok, que sejam 4 semanas, né? Mas 4 meses não dá mais. Então, a orientação que nós temos para os monitores é essa, de monitorias muito mais rápidas, né? O que é que vai dizer e vai comandar a velocidade da monitoria? Vocês. É a capacidade de vocês, né, de absorver conhecimento e implementar as metodologias que vai dizer a velocidade. Se vocês quiserem fazer monitoria 4 horas por dia e terminar as monitorias em 1 semana, os monitores estão autorizados a fazer isso. O Fábio sabe que ele pode fazer isso. A equipe toda sabe. Tá? São vocês que vão dizer a velocidade que a gente tem que ir. Orientação a resultados. Aqui, a evidência ela vem também de um outro modelo, de uma outra metodologia que a gente acrescentou, que é uma metodologia chamada OKR, ou OKR, né? Que são objetivos de curto prazo. Né? Uma metodologia que ela não é nova, né? Se a gente for buscar isso na literatura, nós vamos ver que ela é bastante antiga. Entretanto, nos últimos, talvez, 3 anos, né, a utilização dela se disseminou muito justamente pela volatilidade que a gente tem no mundo empresarial. Bom, se já estava volátil, imagine no pós-Covid. Né? Então,
essa é uma nova ferramenta que nós estamos acoplando ao PAEX, e é uma ferramenta que ela vai surgir depois do mapa. Tá? É como se nós pegássemos cada um daqueles objetivos que vocês têm lá no mapa estratégico, que talvez sejam um pouco genéricos, que talvez sejam um pouco de longo prazo, né? Nós vamos traduzir cada um desses objetivos em objetivos de curto prazo para serem atingidos em 4 meses, no máximo. Tá? Com isso, o que é que vocês ganharão? Muito mais orientação a resultado muito mais rápido, muito mais agilidade em implementar as ideias que vocês têm. Então, é a metodologia que a Fundação adotou para implementar ideias, para tirar a ideia do papel. Né? Além disso, a gente vai ter também, para fortalecer a orientação a resultado, as monitorias que vão ser cada vez mais específicas para cada cliente e todas elas orientadas à solução de problemas. Então, a Fundação ela vive sempre a ambiguidade, né? Ou a ambidestria, melhor dizendo. Né? A Fundação é uma organização ambidestra, porque ao mesmo tempo nós, por vocação, por estatuto, por propósito, nós temos que transferir conhecimento para vocês, mas ao mesmo tempo nós temos que ajudar vocês a resolver problema, né? E no curto prazo. E é isso que a gente está colocando dentro do PAEX. E em termos de flexibilidade, nós temos tanto os conteúdos são flexíveis, né? Portanto, a metodologia ela não é engessada, ela ficou maior, a caixa de ferramentas é mais robusta, entretanto, não são todas as ferramentas que devem ser usadas em todos os casos. Né? O OT, junto com a equipe do Fábio, junto com vocês, vão definir quais são as melhores ferramentas para serem usadas em cada caso. E a flexibilidade ela vai se mostrar também na forma. Então, tudo pode ser virtual e tudo pode ser presencial. A gente está fazendo recomendações, mas a gente não tem nada escrito em pedra. Tem que ser assim ou tem que ser assado. De novo, né, a orientação ao cliente aqui ela é total. Portanto, vocês vão ter um papel muito importante de, junto com o OT, com a turma da UBS, formatar o melhor jeito de adquirir esses conhecimentos, seja no virtual, seja no presencial. Falei das características, aqui rapidamente eu passo pelos componentes. Aqui os componentes que vocês já conhecem, né? Projeto, AGM, ou gestão estratégica, capacitação, que são os PDDs, monitorias, intercâmbio. Vejam que os círculos, né, em volta do modelo de gestão FDC, né, eles já denotam que a gente não é mais reuniões mensais e uma revisão anual. Agora nós vamos falar de acompanhamento de resultados semanais, acompanhamento de resultado mensal, revisão estratégica quadrimestral e revisão estratégica anual. Né? Tudo mantendo a mesma carga horária, tá? A gente não vai sufocar vocês com mais horas, né? Nós vamos levar uma dinamicidade maior para esse modelo e para essas horas que nós temos junto com vocês. O projeto empresarial, de novidade, ele vai ter as coisas que eu já falei antes, né? Uma discussão bacana de modelo de negócios, discussão bacana de proposta de valor aos clientes e uma discussão bacana de gestão de resultados de curto prazo, que são os OKRs. Tá? Então, o projeto empresarial esse componente foi enriquecido dessa forma. O componente AGMs, né, ele foi enriquecido no sentido que eu mencionei dos acompanhamentos quinzenais. Então, a Fundação ela gostaria muito de estar com vocês a cada 15 dias, por 2 horas, fazendo um acompanhamento financeiro em um momento e acompanhamento estratégico no outro momento. Tá? E também estamos defendendo, estamos orientando que as empresas precisam fazer uma revisão da estratégia
a cada 4 meses, né? De forma que a gente consiga acompanhar mais dinamicamente o que está acontecendo no mercado. E a gente se permita atualizar aquele mapa estratégico que está lá pregado na parede de vocês, né? Ou impresso em cima da mesa, alguma coisa assim. Esse mapa ele não pode ser escrito em pedra, né? Mapa estratégico ele é para ser dinâmico. E é isso que a gente está oficializando através dessas reuniões quadrimestrais. E a revisão anual, como sempre, ela precisa existir, porque em algum momento a gente precisa se dar o direito de olhar para além do negócio e verificar o que a gente tem de alterações e ajustes para fazer. Os conteúdos continuam, os PDDs continuam, a gente tem um tema a mais de PDD, que é o tema de transformação digital, já tem, e nós temos no segundo semestre a missão de desenvolver mais PDDs. Isso vai fazer com que vocês que são clientes e ficam com a fundação durante um longo tempo, vocês vão ter a cada ano novos temas sendo incorporados. Tá? Isso vai ser um processo super bacana. São sempre 6 PDDs, tá? Ou pelo menos eu acho que é assim que o Fábio está trabalhando e todos os... Bará, eu vou aproveitar que você me mencionou, vou cometer a grosseria aqui, a gente está estourado, cara, no tempo. Está estourado, então vamos lá. Faz um sobrevoo e eu me comprometo a sentar com cada cliente, a gente no detalhe, isso aqui vai ser mais um sobrevoo mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que aqui eu esgotei, eu falei das monitorias antes e falei dos momentos, especialmente dos encontros setoriais. Isso, acho que isso aí está contemplado, você já mencionou lá atrás. E aqui também os ciclos de gestão, tanto no semanal, no médio e curto e no longo prazo. Tá? Gente, tem muita coisa, como eu disse, desculpa ter invadido o tempo aí dos nossos colegas. Sr. Bará, obrigado. Obrigado. Eu acho assim, isso aqui foi um sobrevoo, pessoal. Tenho certeza que todos têm dúvidas e a gente vai sanar essas dúvidas individualmente, com cada um, com calma, numa visita que a gente fizer com cada cliente. Tá bom? Dri, agora eu vou pedir para complementar essa novidade, a Adriane vai apresentar o tracker para vocês. Vou dar o desafio para a Adriane correr para fazer esse sobrevoo. Em seguida, eu vou falar 2 minutinhos sobre o portfólio, como a gente quer trabalhar com vocês, e aí eu convido o Barrella para dar um depoimento e a gente encerra aí dentro dessa 1 hora, 1h05, 1h10 aí. Dri, com você, se você quiser compartilhar a tela, acho que a Camila te libera aí. Obrigado, Sr. Bará, e desculpa te interromper. Valeu, Fábio. Não, você fez bem, cara. Eu tava com o celular desligado aqui. Gente, muito boa noite, então, a todos e a todas. Obrigada, Fábio e equipe da OBS, da Lila, pelo convite. É um prazer bem grande para mim estar em contato com vocês. A gente fica aqui no sul, quase sul não, né? Sudeste. Aqui eu sou paranaense, então o sul não saiu de mim, apesar de eu ter saído de lá. E por isso que eu tô assim, porque eu tô com frio. Aqui em São Paulo tá frio, é uma coisa que vocês aí têm menos do que a gente. E vou procurar trazer para vocês uma apresentação breve, um aperitivo feito com capricho, né? Acho que o objetivo aqui não é esgotar o tema, é deixar vocês curiosos e interessados e também ter uma oportunidade de ouvir pelo menos algumas perguntas, porque sempre as perguntas nos dão o rumo do interesse. Só para me apresentar brevemente, eu sou a Adriane e trabalho na Fundação desde 2008, em várias áreas, mas ultimamente, nos últimos anos, na área que cuida do desenvolvimento de pessoas. A gente fala desenvolvimento de indivíduos, é um termo meio técnico, assim, eu gosto mais de falar que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, mas de uma maneira muito próxima aí com o desenvolvimento das soluções da Fundação Dom Cabral voltada para as empresas. Então, o meu objetivo hoje aqui é contar para vocês sobre uma área, talvez assim, a área de negócios mais nova, né? Não é mais tão nova, ela foi lançada em junho de 2019, mas talvez de todas as áreas de negócio da Fundação, a área mais nova, que é essa que tem esse nome em inglês, Tracker,
porque a gente quis posicionar muito o foco do nosso trabalho naquele indivíduo que está num processo de desenvolvimento do seu percurso profissional, seja ele um percurso como empresário, como executivo, como profissional liberal. Nosso objetivo é estar próximo, estar ao lado dessa pessoa durante a sua jornada de carreira. Aliás, jornada parece que é uma palavra bastante adequada para os dias de hoje, né? Bom, rapidamente, então, se a gente pudesse traduzir aqui a nossa área nova, né, o Tracker, em 140 caracteres, falei do que nós tratamos, como que nós trabalhamos, o que nós fazemos. O principal objetivo e foco do nosso negócio aqui dentro do Tracker é personalização de trajetórias de desenvolvimento. Então, o nosso principal trabalho é entender a necessidade de cada pessoa no seu momento de vida, diante do seu desafio, seja ele o desafio da pessoa como executivo, como profissional, ou mesmo como empresário, que eu sei que muitos de vocês aqui são empresários e empresárias, né? Sócios, herdeiros, sucessores, enfim. E entender a necessidade, entender o desafio, o momento de vida, o momento de carreira e personalizar uma trajetória de desenvolvimento utilizando para isso um conjunto de instrumentos e de ferramentas, mas principalmente, e nisso é que a gente se diferencia do que o mercado costuma oferecer, né, como solução personalizada, a gente coloca a plataforma, ou seja, esses recursos todos de aprendizagem e desenvolvimento da Fundação Dom Cabral a serviço de cada pessoa, tá? Eu sempre gosto de dizer o que nos diferencia de um coach ou de um mentor. A gente, inclusive, trabalha com coaches e mentores, mas o que nos diferencia é que nós trazemos, junto com o repertório dos profissionais que atuam no Tracker, a gente traz todo o repertório da Fundação, a rede de contatos da Fundação, o conteúdo, as pesquisas, enfim, a gente enche um pouco mais a mochila do mentor e do coach nos trabalhos que a gente desenvolve de forma, então, bem personalizada. Todo o trabalho começa na nossa metodologia, então o primeiro passo é entender a necessidade, né? Assim, o Sorbara estava comentando aqui sobre uma série de desafios que a gente tem vivido nesse período aí, desde que começou a crise causada pela pandemia, né? Diante desses desafios, acho que a palavra que está até ficando um pouco clichê, assim, as pessoas estão tendo que se reinventar. Né? Então, o que é isso? Né? Qual que é o desafio frente a isso? Será que eu tenho que mudar minha carreira? Será que eu tenho que aprender competências novas? Será que eu tenho que acelerar o processo de desenvolvimento da minha equipe dirigente? Será que eu preciso reforçar as competências do meu sucessor? Será que eu preciso pensar, né, redesenhar o meu percurso de desenvolvimento enquanto herdeiro? Então, o primeiro passo da nossa metodologia é entender a necessidade. E isso é uma coisa que está muito no DNA da Fundação, não preciso repetir, só que a gente traz isso para o contexto do indivíduo. Qual é a necessidade daquela pessoa naquele momento ou daquela empresa em relação àquela pessoa? Porque o convite que eu faço a vocês aqui é para vocês pensarem tanto assim, como que eu preciso, né? Eu, indivíduo, eu, pessoa, preciso desenvolver, por exemplo, se eu tenho que conciliar dois papéis, eu sou empresário e agora eu também tenho que pensar como acionista, como sócio, tenho que começar a pensar num conselho, tenho que, enfim, né? Mas também pensando, e a minha equipe? Né? O que cada um dos meus gestores ou dos executivos que trabalham comigo precisam, o que eu preciso acelerar em pessoas estratégicas para a gente poder alcançar os resultados? Então, dado a necessidade do indivíduo e qual que é o desafio, é que a gente vai desenhar essa trajetória, tá? Isso pode acontecer em diferentes situações, acho que eu já falei um pouco disso, tanto do ponto de vista de cada pessoa que está passando por uma transformação de carreira ou está mudando de ciclo, né? Vou sair da operação, vou ficar só no conselho, vou colocar meu filho no lugar ou minha filha no lugar, preciso preparar o meu sucessor, né? Ou então, assim, minha empresa está passando por um processo de muita crise, eu tenho
vislumbro ali na frente talvez uma necessidade de buscar uma outra colocação. Então, em diferentes mudanças ou em diferentes momentos de mudança, a gente quer entender essa necessidade e desenhar uma trajetória. Da mesma forma, vou dar uma aceleradinha um pouco, porque eu acho que eu já deixei isso claro. Quer dizer, pode ser tanto uma necessidade do indivíduo, como pode ser uma necessidade da empresa. O que eu quero dizer aqui, trocando em miúdos? Que a gente atende diretamente à pessoa, né? Então, assim, se tem alguém aqui que está no grupo e está falando assim, nossa, acho que eu preciso dar uma repensada na minha carreira e quero fazer isso por mim mesmo, né? Como pessoa física, vamos chamar assim, como também empresas que buscam desenvolvimento para pessoas estratégicas, pessoas que precisam aprender a inovar ou que são inovadoras, mas falta método, enfim. Então, é um pouco essa ideia do tracker. E a gente trabalha, né, com, vamos dizer assim, um portfólio de possibilidades, né? Eu gosto de usar uma metáfora que é assim, se a gente trabalha de forma personalizada, eu posso levar essa personalização num limite mais sofisticado, mais artesanal, onde de fato eu vou entender a necessidade de cada pessoa, usar um conjunto de ferramentas mais sofisticada, fazer um processo de assessment mais profundo e aplicar uma metodologia de desenvolvimento com profissionais, vamos dizer assim, que vão acompanhar esse indivíduo no seu percurso, né? E aí, então, a gente está falando das jornadas, que são jornada do conselheiro, ou seja, para pessoas que estão mudando de patamar, jornada para o C-Level, que aqui a gente traduz como equipe dirigente da empresa, e jornadas on-demand, que são pessoas estratégicas dentro da empresa, que não se encaixam em nenhuma das duas categorias acima, mas que a gente vai desenhar uma trajetória sob medida, tá? Por outro lado, muitas vezes eu preciso sim, né? Eu, empresário, preciso investir no desenvolvimento de um grupo de pessoas dentro da empresa, e aí eu posso ter uma trajetória personalizada, porém com nível de sofisticação menor. Né? Eu vou trabalhar um conjunto menor de competências, ou vou pegar um exemplo aqui do PAEX. Pode ser que vocês definiram lá no projeto empresarial que vocês têm um desafio ali na frente, né? Nos próximos 6 meses, já que agora o nosso curto prazo mudou de tamanho, né? O curto prazo é semana que vem, o médio prazo é 6 meses. Então, pode ser que no nosso plano empresarial, na revisão estratégica que a gente está fazendo, tem um desafio que a empresa precisa alcançar nos próximos 6 meses, e para isso eu vou precisar dar um apoio adicional, um apoio pontual para a equipe dirigente para desenvolver rapidamente um conjunto de competências mais focado, por exemplo, fluência digital, aprender a trabalhar com esse momento de constante mudança, onde a fluência digital é super importante. Eu vou fazer um trabalho personalizado com esses 4 diretores que vocês escolheram, mas de uma maneira talvez mais personalizada, mas mais rápida, mais breve e focada nas 4 competências que a gente escolheu. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Que dá para ir num limite de sofisticação de personalização ou dá para ir num limite mais pontual de sofisticação sob medida para atender uma necessidade mais pontual ou de um grupo maior de pessoas, porque é claro que tem uma diferença de custo e de tempo aí nos 2 tipos de produto, tá? Só para dar um exemplo, não vou entrar nisso, porque aí a gente demoraria muito mais tempo para explicar etapa a etapa, mas então, assim, tanto na jornada quanto no percurso, a gente vai partir da necessidade do indivíduo, da pessoa, vamos entender o momento de vida, a trajetória, o que ela já construiu, quais são as competências que já tem e o que precisa desenvolver, né? Então, o que a gente chama de etapa de exploração ou de assessment. Vamos desenhar um plano de navegação, um mapa de navegação, ou seja, um plano de desenvolvimento é muito parecido com o PAEX em algum sentido. Né? Porque o que vocês fazem? Vocês entendem lá a visão, a missão e tarararaná, desenha um plano empresarial, traduz num mapa estratégico. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que pensando no desafio do indivíduo dentro daquela empresa onde ele atua. E aí, a diferença, né? A diferença, ou talvez a semelhança, melhor dizendo, é que a execução do plano de desenvolvimento ou do mapa de desenvolvimento vai acontecer acompanhada por um mentor. Então,
o mentor tracker acompanha e atua como mentor de fato nessa jornada, e o Tracker Explorer conduz essa primeira etapa, tá? No percurso, a metodologia é bastante parecida, mas a gente vai num nível, vamos dizer assim, mais pontual, e isso fica mais acessível e dá para a gente aplicar isso para um número maior. Por exemplo, eu quero fazer esse processo com os 20 gestores das minhas diversas regionais. Então, eu tenho um trabalho personalizado, eu vou fazer um assessment, eu vou construir um plano de desenvolvimento, ele vai ter acompanhamento, mas tudo isso talvez de uma forma um pouco mais simples e focada nas competências que foram eleitas como as mais críticas, tá? Nossa, eu fui bem rápida. Então... Foi ótimo, Dri. Só queria assim, deixar talvez como mensagem final. A gente tem feito um trabalho bastante interessante junto com a equipe de médias empresas, né, e com os associados, como o Fábio e os outros associados regionais, de aproximar cada vez mais o tracker das necessidades dos nossos clientes nas diversas regiões, principalmente dos clientes da base, que já conhecem o trabalho da Fundação e que já tem, muitos de vocês, acredito aqui que sim, a maioria, já tem uma plataforma de PAEX rodando. Então, a gente vai entendendo, junto com as necessidades da empresa de vocês, por exemplo, quais são as necessidades de vocês enquanto empresários, quais são as necessidades da equipe dirigente e quais são as necessidades dos sucessores quando eles existem e já estão identificados, para aí a gente poder customizar uma trajetória de desenvolvimento que combine com o desafio que vocês estão trabalhando lá junto com o orientador técnico, junto com o monitor, junto com o gerente que acompanha cada uma das empresas de vocês, tá? Então, existe uma metodologia, né, mas existe também essa competência que é característica da Fundação, que é fazer junto com o cliente, tá? Então, fico super à disposição e junto com a equipe do Fábio para esclarecer isso melhor mais à frente e quando vocês precisarem. Foi ótimo, obrigado. Como eu falei, foi um sobrevoo. Alguns me perguntaram, o tracker não faz parte do PAEX. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, antes de eu passar para o Barrella, a questão do portfólio que a gente vai trabalhar, como que a gente pensa em trabalhar o mercado e trabalhar com vocês. Acho que está dando para enxergar aí, né? Tá. Sim. Então, só deixando claro, o tracker ele não está dentro do PAEX, mas a gente entende que o tracker ele pode ser combinado com o PAEX. A gente pode espetar jornadas trackers para os fundadores, para os sucessores, para pessoas chaves, gestores chaves, e aí a gente pensar numa jornada ou mais sofisticada, mais tailor-made, mais artesanal, basicamente para a família e para as pessoas chaves, e aí a gente ter tracker para gestores num nível de sofisticação um pouco menor, mas que caiba no bolso e na agenda de vocês. Então, como eu mencionei para vocês, a gente finalmente vai ter aí o portfólio dos sonhos para trabalhar com vocês, onde a gente vai combinar, eu estou compartilhando com vocês, isso ainda, assim, parte do que está aí, a gente já está entregando, e a outra parte a gente vai, a partir desse semestre, desenvolver, mas eu entendo que durante o segundo semestre, tudo que vocês estão enxergando aí vai estar disponível para cada um de vocês. A gente está falando fundamentalmente de famílias empresárias, aqui 98% são famílias empresárias, onde a gente vai poder disponibilizar mentorias, que são atuações curtas, toques de carreira ou toques de um especialista em determinado assunto, para o presidente, para o sucessor. Então, estou falando um encontro de 2 horas, que era algo impensável antes. A gente consegue viabilizar isso, seja numa dor, seja numa temática. Monitorias que vocês já conhecem, a gente pode acelerar, sofisticar o que já existe. O PDG, que nada mais nem todo mundo conhece, mas o PDG é um PAEX para empresas menores, onde ele é mais, a gente fatia o PAEX e entrega menor dosagem. O PAEX mais digital, então o 4, o 5 e o 6, isso Roberta e Dota, nas suas respectivas regiões, vão
no detalhe, apresentar o que contempla cada um desses pacotes e o quanto cada um vai custar. A gente não tem condição de fazer isso aqui agora. Então, a gente vai ter o PAEX mais digital, o PAEX mais presencial e o 6, que combina o melhor dos dois, que a gente está chamando de presencial plus aí, tá? O 7 é a Jornada para a Longevidade, é um produto que a gente, durante a pandemia, conseguiu desenvolver para 2 clientes. Eu vou rapidamente mencioná-los aqui, que é um programa onde a gente, além do que a gente entrega no PAEX, a gente incorpora elementos de novos negócios e elementos de reuniões de sócios, elementos de governança. Então, é isso que a gente está chamando de Jornada para a Longevidade. A gente está na fase de construção de criar uma sequência de webinars para a família empresária. O PDA digital, que por muito tempo ele ficou inviável por concorrer no ticket, concorrer na agenda, ficava inviável. A ideia é a gente trazer o PDA digital, que é o programa da família empresária, onde a gente trata de questões da família, da sociedade, do patrimônio. Clínicas do PDA digital, como coesão, como mediação, como preparação para acordo, mapeamento de sucessores. Então, as clínicas do PDA de maneira digital. E o tracker, que foi o que a Adri acabou de explicar. Então, o que a gente vai ser agora? A gente vai fazer a curadoria, a montagem desses Legos nas jornadas e nas soluções de problemas para vocês. Então, para mim, esse é o portfólio dos sonhos que finalmente a gente vai conseguir disponibilizar para os clientes aí na região norte. Eu vou rapidamente, é um sobrevoo muito rápido, contar para vocês o que a gente já está fazendo com alguns clientes. Então, a Jornada Corporativa da Longevidade já tem 2 clientes nisso, então a gente criou o Comitê de Operações, que é o PAEX tradicional, criamos um Comitê de Novos Negócios e criamos um Comitê de Sócios. Então, ele ganha robustez e a gente fica mais estratégico. Então, a gente olha para questões de novos negócios e olha para a questão da governança, patrimônio, família, sociedade, em reuniões mais formais. Então, a gente está iniciando esse projeto. O tracker, como a Adri mencionou, a ideia é a gente customizar jornadas para presidentes, fundadores, sucessores, pessoas-chaves, e aí a gente acompanhá-los nessa jornada. E tem outros clientes que a gente está desenvolvendo, como uma mentoria de família empresária, clínicas de coesão, pílulas de governança corporativa, capacitação dos novos executivos que chegam e, de repente, trabalhar liderança de maneira online com os gestores aí. Então, esse é um outro escopo que a gente está trabalhando num cliente específico. Eu tomei a liberdade de espetar aqui algo só para ilustrar as possibilidades que nós temos agora. A gente consegue ser muito mais artesanal nesse momento, né? Apesar do digital, mas a gente consegue ser muito mais artesanal. Era isso que eu queria compartilhar. E aí eu vou chamar o Barrella para contar um pouco da experiência da Tutplast dele, desde, enfim, ele já está há muitos anos conosco, mas o que ele pode dar depoimento sobre como ele está sendo atendido e como que a Tutplast está embarcada nesse momento com essa nossa nova forma de atender. Barrella, te convido. Está por aí, Barrella? Estou. Estão me escutando? Eu queria, Fábio, me permite, eu dividi o meu tempo com a Mariana, certo? Ela também está participando. Ótimo. Eu vou dar uma introdução, mas eu gostaria que a Mariana continuasse, certo? Porque ela realmente foi a mentora disso tudo. Nós só estamos no PAEX pela persistência, realmente, pelo foco que a Mariana tinha no futuro, que eu não tinha essa visão. Certo? Eu, realmente, há 7 anos atrás, eu não imaginaria que a gente pudesse voar tão longe, chegar tão alto quanto nós já chegamos. Okay? Eu não imaginava, realmente como empresário, que as possibilidades que a gente poderia atingir através do programa do PAEX. Quando a gente pensa que está tudo já terminado, concluído, vem mais essas novidades que nos capacitam cada vez mais a voar mais longe ainda, certo? Então, como você falou, é um sonho, certo? Eu, quando dizia ao meu pai, eu vou ter os complexos industriais Barrella, por enquanto são complexos, quando eu tinha 17 anos. Hoje, realmente, a gente pensa e vê que essa possibilidade de você crescer
ela só uma questão de você ser impulsionado. E vocês têm essa missão, essa nos ajuda a nos impulsionar para frente, ok? Eu acho que a Adriana, né, ela foi muito feliz, parece que ela quando falou a apresentação, ela estava falando um pouquinho essa personalização, foi exatamente isso que vocês criaram para a gente. Eu me senti bastante contente com a apresentação dela, muito intensa, porque essa forma personalizada que ela comentou aí, é exatamente isso que vocês estão nos oferecendo, certo? Eu realmente, eu fico muito feliz em deixar de ser uma empresa familiar para ser uma família empresária, certo? E eu gostaria, então, que a Mariana complementasse aí as minhas palavras, mas, com certeza, eu, posso dizer assim, já com meus 73 anos, eu fico cada vez mais motivado, porque vocês têm essa dizer assim, essa expertise de nos criar esse ambiente novo de trabalho e de foco. Muito obrigado, Paulo. Ok? Mariana, vai contigo agora. Obrigado, Barrela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Mariana. Na verdade, acho que a gente já está há muito tempo no PAEX, há 7 anos praticamente, e o PAEX ele já começava a ficar cansado, e a gente cansado dele, assim, já estávamos num platô de resultado. Rodava bem as AGMs, as monitorias, mas não era algo que nos desafiasse e nos inovasse. E há algum tempo eu levei um incômodo para a Dota tá aí, sabe? E a gente vem conversando, né, Fábio, de achar um caminho. E aí veio a pandemia e a gente falou, pronto, né? Agora vai ter que achar o caminho na marra. E durante a pandemia, acho que foi muito, muito interessante, a gente abriu todas as possibilidades, né? Imagino que a Fundação já estivesse trabalhando nesse modelo, mas a gente acelerou esse processo e a gente acho que é uma certa cobaia e faz todo sentido, porque a gente já está há bastante tempo. Então, para quem não conhece, a TUT é uma empresa de injeção plástica, eu sou a 2ª geração, meu pai é a 1ª, e a gente vinha com uma necessidade de se organizar nas 3 esferas, né? Na operação, a operação busca excelência operacional, como a maioria das empresas, não tem como fugir, somos uma indústria, precisamos entregar resultado. O segundo momento é olhar para frente, é esse futuro, o que será do plástico, o que será da indústria, o que será de Manaus, o que será da Zona Franca, o que será do Brasil, enfim, e onde é que a gente entra nesse contexto, como é que a gente tira o melhor disso, como é que a gente está atualizado e, acima de tudo, preparado para esse novo momento, esse novo mundo, que é esse mundo VUCA. E, além disso, com uma pandemia em cima, né? Que só aí faz com que a gente precise estar cada vez mais pronto para o incerto. E essa questão da governança, que é uma questão, acho que, de qualquer empresa familiar, que é sempre um pouco bagunçada, nunca é tão organizada. E com o avançar da idade dos fundadores, a gente precisa tratar isso de maneira objetiva, clara e com metas entregáveis. Como sou eu e ele na gestão, acaba que a gente sempre ficava meio que levando isso a uma maneira não tão formal. Acabamos de ter a primeira reunião de comitê de sócios, que foi super interessante, super produtiva, porque a gente conseguiu dar data e teoricamente, definir entregáveis entre eu e Barrela e o nosso, aí, no caso, o Kalash, que está nos apoiando, da gente se organizar para que os entregáveis estejam claramente feitos em um curto espaço de tempo, porque esse assunto ele é do nosso conhecimento, porém a gente nunca, como eu falei, priorizou em fazer. E no caso do Comitê de Inovação, a gente vai, na verdade, rodar o primeiro amanhã, né? Já tivemos uma prévia, mas assim, a gente está bem motivado, está trazendo, até Rudolf, que está com a gente, vai trazer metodologia acima de tudo, porque assim, ok, como falar de inovação e como estruturar isso de uma maneira organizada e com método, né? Porque, ok, há infinitas oportunidades, mas qual é a que melhor conversa com o meu negócio, qual é a que melhor eu tenho a competência para tocar, como é que eu faço, o meu time está preparado para isso, ou quais são as competências que eu preciso buscar. E o que a gente propôs, acho que o Fábio comentou também, é de trazer profissionais de áreas de inovação ou de mercado, no caso da gente, que a gente não tem muita questão de marketing, para que tragam insights e conhecimento para a gente. Eu acho que isso agrega muito para deixar de ser somente uma monitoria e sim realmente algo com começo, meio e fim. E usando metodologias ágeis, que eu imagino que a gente vai usar, para que a gente consiga aí ter um resultado de perenidade da empresa, no caso, falar de longevidade. E o Comitê de Operações está rodando bem, como a gente já conhece, que é uma AGM, só que muito mais rápida. A gente fez ela já a primeira em 2 horas, antigamente eram 4 horas de reunião. Então, a gente focou na parte financeira, a segunda vai focar na parte mais operacional e estratégica da empresa.
E isso dá muito mais dinamismo, as reuniões ficam menos cansativas, porque 4 horas de reunião realmente eram um pouco cansadas, assim, ocupa bastante tempo da agenda. E eu acredito que a gente vai logo rodar o nosso PE, né, que não será um PE tão extenso, para que a gente consiga fazer projetos aí muito mais dinâmicos e muito mais relacionados com os desafios que a gente tem. Nossos desafios são realmente de curto prazo. Em 3, 4 meses a gente precisa dar um resultado. Então, eu particularmente estou bem motivada, eu acho que é o caminho e acredito que a gente vai conseguir aí bons resultados e gosto dessa roupagem do país. Acho que ele estava precisando mesmo dessa modernizada e acho que num momento super necessário para todas as empresas continuarem aí existindo. Então, esse é o meu depoimento. Daqui a 1 mês ou 2 meses a gente vai ter uma foto melhor de como será, mas vai ser muito bom e está sendo muito proveitoso para todo mundo. A equipe também está bem motivada, todo mundo gostou dessa nova roupagem e a gente vai ter que cada vez mais ter a capacidade de trabalhar em vários chapéus, em vários comitês e entender que cada assunto tem que ter o seu comitê e o seu momento de falar, na verdade. É organizar uma empresa. Na hora do almoço. Basicamente Mari, isso, Fábio. Obrigado, Mari, obrigado, Barrela, pelo depoimento. Pessoal, esse foi um sobrevoo, né? Não vai dar tempo de a gente abrir para pergunta, a gente vai fazer isso 1 a 1, a gente vai sentar com calma com cada cliente, a gente vai explicar toda a parte metodológica e toda a parte de portfólio com muita calma, muito detalhe para vocês. Mas a gente está muito animado com essa nossa nova forma de trabalhar e tenho certeza que vocês vão agora ter algo muita potência, né? Seja para transformação, seja para recuperação, seja para crescimento, seja para longevidade, ou seja para uma dor pontual. A gente está preparado agora, estávamos, não é? Mas agora a gente tem o acesso, que nem sempre era possível, né? de poder entregar isso com altíssimo nível de flexibilidade, objetividade e customização. Quero agradecer vocês que tiveram paciência e nos deram 10 minutos a mais, agradecer a Dalila por todo o apoio, a Adri, Sorbara pela generosidade, por ter compartilhado o conhecimento com vocês. E é isso, gente, acho que isso é um marco para nós, importante. A gente, como a Mari mencionou, a gente precisava dessa oxigenação, a gente dava sinais de cansaço em algumas das nossas entregas e isso para nós vem em ótima hora, né? Muitas das coisas a gente se pergunta, assim como vocês, por que não fizemos antes? Mas está aí, a resposta está dada e é isso, tá? Eu estou à inteira disposição de cada um de vocês, quem quiser me procurar, a equipe também. E a partir de amanhã a gente começa a agendar o face-to-face com cada um aí. Tá bom, gente? Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, people. Obrigada, Fábio. Boa noite. Boa noite, turma. Tchau, Dalila. Obrigado. Tchau, Dalila. boa noite. Tchau.